com o material. Começou a gravar agora? Peraí. A aula do dia 17/12/2020, começando a gravação agora. Então, hoje, gente, a ideia é que a gente vai conversar sobre princípios do direito processual penal, do direito processual civil, desculpe. Embora a gente vá ver também ao longo da aula de hoje que muitos desses princípios são comuns ao âmbito do direito processual penal, o nosso foco é direito processual civil. E como eu estava falando, essa aula de hoje ela coaduna totalmente com o trabalho que foi proposto para vocês sobre princípios do direito, né? Lá tem os princípios constitucionais, os princípios infraconstitucionais, que são princípios do próprio processo civil. Então, a aula de hoje ela está totalmente focada nessa discussão e, sequencialmente, nós vamos trabalhar também com a ideia de mediação e conciliação, que foi até uma dúvida que a colega colocou mais cedo, que eu não consigo saber quem foi a colega que colocou, porque tem várias pessoas com Marília no nome, mas a colega fez essa pergunta, se eu iria fazer a distinção entre conciliação e mediação, e o objetivo da aula de hoje também é lidar com a ideia da mediação e da conciliação. Até porque, gente, a gente vai ver que a ideia da mediação e da administração de conflitos, enfim, da mediação de conflitos como um todo, sentido lato, né? Ela está muito vinculada também a esses princípios do direito processual civil. Ela também tem uma correlação com esses princípios do direito processual civil, principalmente no que concerne ao princípio da cooperação processual, em que as partes elas são levadas a cooperarem dentro do processo. Então, toda essa origem, tem toda uma origem, né, com relação desse instituto da mediação de conflitos com esse princípio. Eu vou começar agora, vou sumir para vocês, porque, como eu falei para vocês, esse programa ele tem esse impedimento, né, de estar junto e eu não consegui parear meu celular, mas eu espero que a partir de janeiro a gente possa migrar para o Google Meet. De todo modo, eu vou mantendo vocês informados lá pelo SIGA e agora também pelo grupo. Vou começar a compartilhar minha tela agora, vocês só... aquele esquema, né? Se vocês precisarem falar alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, abre o microfone, não levanta a mão, porque eu vou estar mexendo na outra tela, né? Passando o slide na outra tela, então nem sempre, talvez pode ser que eu esteja aqui olhando vocês, olhando os nomes de vocês, mas nem sempre eu vou estar nessa tela aqui. Bom, o primeiro princípio, gente, normalmente a gente começa o estudo dos princípios do direito processual civil por esses dois princípios, né? O princípio do acesso à justiça, que está totalmente atrelado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e o princípio do devido processo legal. A gente costuma dizer que esse princípio do devido processo legal, ele é quase que um supra-princípio, um princípio que está acima dos demais princípios, né? Porque o que são princípios? Eu não sei se vocês já tiveram direito constitucional, quantos direitos constitucionais vocês já tiveram, mas em direito civil, provavelmente vocês já viram os princípios, ou ao menos ouviram falar de princípios em direito civil 1, né, no primeiro direito civil. Quando fala-se lá que quando não houver lei específica para julgar o caso, que o juiz deve decidir de acordo com as lacunas e com os princípios gerais de direito. Lembram disso? Está lá no Código Civil. Isso é uma premissa, né? Porque o que são os princípios, gente? Os princípios, eles têm uma noção e eles englobam uma noção de algo que é fundamento da legislação, mais do que da legislação, né? Fundamento do próprio Estado Democrático de Direito, que foi inaugurado com a Constituição. Inclusive, por conta disso, a maior parte desses princípios são de natureza constitucional. A própria Constituição previu esses princípios, né? Por quê, gente? Esses princípios, eles regulam e eles determinam, eles dão condução, eles dão norte na atuação, principalmente do magistrado e também do legislador, como a gente vai ver, né? Porque existem normas que elas não podem ser legisladas se elas entrarem em choque ou em conflito com os direitos, com os princípios fundamentais postos, né?
Então, os princípios, muitas vezes, há muitas pessoas, há muitos doutrinadores que vão dizer que, inclusive, os princípios se sobrepõem às leis na medida de que as próprias leis devem ser legisladas observando esses princípios. Esses princípios, eles precisam ser nortes, né? Como o próprio nome já diz, é princípio, é base, é de onde vem, é onde começa. E esses dois princípios aqui, eles são a base do direito processual, de todo o direito processual. Primeiro porque esse princípio aí, do princípio do acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Se você abre a Constituição Federal lá no artigo 5º, inciso 35, está dizendo que a lei ela não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A gente já conversou sobre esse artigo, né? A gente não falou do princípio propriamente dito, mas a gente conversou sobre esse artigo na última aula, não sei se vocês se lembram. Sempre que uma pessoa ela está a ponto de ter o seu direito, ver o seu direito perecendo, seu direito estar prestes a perecer, em vias de perecer, ou se esse direito já tiver sido ameaçado, tiver sido violado, ela pode recorrer ao Estado juiz. E o Estado juiz, e aí entra essa ideia de inafastabilidade da jurisdição e acesso à justiça. Porque o Estado juiz, ele tem dever, o Estado ele tem um dever de responder a essa demanda do jurisdicionado. Sempre que o jurisdicionado ele tiver um problema e esse problema estiver positivado em lei, e eles recorrerem ao judiciário, esse jurisdicionado recorrer ao judiciário para ter esse direito satisfeito, o judiciário ele não pode se esquivar de não resolver esse caso. Ele precisa dar uma resposta, uma solução para essas demandas postas, para esses problemas, para esses conflitos apresentados pelo jurisdicionado, tá? Então, esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, por conta da sua prevalência, né, da sua importância e da sua inafastabilidade, né, trocando em miúdos, ele é um dos princípios mais importantes do nosso Código de Processo Civil, que, por sua vez, é um direito assegurado pela Constituição, é um princípio assegurado constitucionalmente, tá? Bom, lado a lado, costuma-se dizer, né, que vem lado a lado com esse princípio, o princípio do devido processo legal. Aí também a gente está lidando com um direito que é constitucional, que está previsto constitucionalmente e que preceitua que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Quando a gente fala em liberdade, obviamente, não resta dúvidas, a gente está falando via de regra de direitos de natureza penal, né, sobretudo, mas há casos de direito civil também que envolvem privação de liberdade, principalmente de direito administrativo, né, afinal de contas, o Estado está o tempo inteiro privando indivíduos de suas liberdades, mitigando as liberdades individuais, né? Toda essa discussão aí que está super em alta hoje, se vai ter que tomar vacina, se vai ser obrigado a tomar vacina, se não vai ter que tomar vacina, é o Estado tomando decisões em nome do jurisdicionado, né, em nome dos seus administrados, porque a gente está falando na esfera do direito administrativo, mas o Estado mitigando a liberdade dos particulares, porque a partir do momento que se torna uma obrigação, a pessoa ela precisa ser obrigada, né? Ela tem a sua liberdade mitigada com relação a isso. E os seus bens a mesma coisa, ninguém pode perder os seus bens para o Estado sem passar pelo devido processo legal. Mas o mais importante, gente, dessa ideia de devido processo legal, é que o processo legal, ele está ligado a uma noção de previsibilidade desse processo. O que é isso? O que isso quer dizer? Basicamente, isso quer dizer que a pessoa ela tem que saber as regras do jogo antes mesmo de praticar determinado delito ou que determinado fato jurídico ou fato humano, né, fato contratual, aconteça, seja celebrado. O que significa isso? Você, enquanto cidadão, você sabe e você tem conhecimento de que se você passar o sinal vermelho e você atropelar uma pessoa,
você atropelar uma pessoa porque você furou o sinal vermelho, que há uma responsabilidade penal e civil também, porque a indenização, consequente indenização, se a pessoa fica impossibilitada de trabalhar, se a pessoa perde a perna, enfim, várias possibilidades podem acontecer desse fenômeno, né, desse fato jurídico, e você tem uma série de responsabilidades oriundas disso aí. Isso é previsibilidade, você sabe o que vai acontecer. E isso não pode ser diferente dentro do processo. Você precisa saber que se você praticar um ilícito, caso o conflito não seja decidido de forma pacífica entre as partes, que esse conflito vai ser levado a um juiz, ao Estado juiz, e que esse juiz vai julgar de acordo com as regras do jogo, que é um jogo estabelecido para que esse teu caso seja julgado. E como é que funciona esse jogo? Vão ter prazos para a defesa se manifestar, vai ter prazo para a pessoa que está sendo acusada se manifestar, vai ter prazo para a pessoa recorrer, não vai ser, nada vai ser feito de forma excepcional. O juiz ele não vai poder abrir um prazo extraordinário ou excepcional, porque o prazo para apelar hoje é 15 dias. O juiz gostou de você, falou, coitadinho, tá enrolado, teve um problema, eu tô achando que ele tá muito debilitado, porque ele quebrou a perna, né, no acidente de trânsito, então eu vou ampliar o prazo para 30 dias. Não, isso não pode ser feito. Por quê? Porque existe um devido processo legal positivado. Esse processo legal, ele não pode retroagir, tem essa ideia, né, de que ele não pode retroagir para alcançar atos passados. Você precisa ter a segurança e a previsibilidade de que se você praticou determinada conduta ou se você produziu determinado resultado, que você vai ser punido de acordo com o devido processo legal. Tem uma discussão muito interessante, principalmente no âmbito do direito internacional, que talvez quem é da área da história, ou já estudou ciências sociais, alguma coisa correlata a isso, já tem ouvido falar, que é com relação ao Tribunal de Nuremberg. Alguém já ouviu falar disso, gente? Agora eu estou olhando aqui para vocês, para os nomes de vocês, se alguém quiser se manifestar. Eu não sei se todo mundo sabe o que foi o Tribunal de Nuremberg, mas quando aconteceu o nazismo, né, o nazismo, o período histórico do qual a gente está falando, foi constituído um tribunal para julgar os crimes cometidos durante o nazismo. Não sei se está todo mundo situado. Se chamou Tribunal de Nuremberg. E tem uma grande discussão com relação a isso, até os dias de hoje, inclusive, que questiona a validade do julgamento do Tribunal de Nuremberg. Por quê? Porque a época dos fatos, a época que os crimes contra a humanidade, né, crimes gravíssimos de genocídio contra a humanidade, foram praticados no contexto da Alemanha nazista, aquilo não era considerado crime, mas a discussão não é essa, a discussão é com relação a julgamento, né, a processo, a quem pode julgar e quem não pode julgar, e 2, que é o ponto mais importante, é exatamente esse, não havia um tribunal constituído. Não havia um tribunal constituído para julgar esse tipo de crime. Esse tribunal foi constituído extraordinariamente. E hoje, se vocês jogarem no Google, procurarem, olharem agora, tem bota Tribunal de Nuremberg, fere o devido processo legal, e vão ter uma série de teses falando que esse Tribunal de Nuremberg ele feriu o devido processo legal, porque os fatos aconteceram e ainda não havia uma regra de jogo estabelecida. E aí vocês devem se lembrar que uma das características da lei é que ela é genérica e abstrata, o que significa dizer que ela não pode regular situações em concreto. Ela não deve regular situações em concreto, ela deve regular situações que acontecem abstratamente ali, né? No mundo da abstração, no mundo da previsibilidade, no mundo das ideias, de projeção do que pode e o que não pode acontecer. Então, gente, essa ideia do princípio do devido processo legal, ela está ligado a um outro princípio que vocês vão ouvir muito falar também aqui em várias outras disciplinas, que é o princípio da segurança jurídica. Você precisa saber, mais uma vez, o que é isso, o princípio da segurança jurídica? É a previsibilidade de você saber que se você praticar determinado ato ou ação, você vai ser punido ou não, porque a lei te autoriza a fazer aquilo, de forma proporcional e razoável, tá? Então, o devido processo legal, mais uma vez, ele é um dos princípios talvez mais importantes, mais fundamentais e fundadores
desse processo do direito processual civil, dessa ideia de direito processual civil. Dúvidas até aqui? Falem alguma coisa. Vocês chegaram a ler sobre isso? Ficou alguma dúvida enquanto vocês estavam lendo, enquanto estavam estudando? Não, sim, me deem ok, posso seguir. Tá dando certo, professora, pelo menos de gravar. A preocupação da criatura. Olha, aqui para mim tá parecendo que tá gravando. Também. Lá em cima. Para mim também, ufa. Era só isso. Não, tá. Se der alguma pausa, se der alguma travada, alguma coisa, eu aviso para vocês e a gente bota para gravar de novo. Não se preocupem. Eu também tô um pouco preocupada, porque tem pouca gente na sala, né? Então, pode ser um problema. Né? Galera também fica contando com a gravação, gente. Problemas técnicos acontecem, né? Infelizmente, estão aí para acontecer. Então, posso seguir, gente? Não tem dúvidas sobre isso, né? Vou seguir, hein? Ninguém falou nada. Professora, só para avisar também, eu conversei com o Henrique. Provavelmente o pessoal da coordenação de Colíder vai entrar em contato, mas ele falou que a orientação do Colíder, não sei a professora Vivian, mas do pessoal da secretaria, da coordenação, enfim, é para usar o Google Meet. Oxe, não é mesmo, mas tudo bem, gente, tudo bem. Não, sim, dá para não tem problema. Isso aí. Gente, eu super prefiro, de verdade, eu super prefiro usar o Google Meet. Eu tô usando o Google Meet desde março. Eu acho maravilhoso. Sim, eu acho incrível. Dá medo. Mas, assim, o que eu passei para vocês foi realmente o que aconteceu, assim, na reunião, entendeu? Mas eu vou falar com a Vivian de novo, vou perguntar. A Vivian também tá um pouco. Ai, não posso falar isso gravando, mas ela tá um pouco. Final de semestre, né, gente? Vocês conseguem imaginar como é que as pessoas estão no final do semestre. Mas eu vou falar com ela e a partir de janeiro, se isso realmente está liberado, a partir de janeiro, com certeza vai ser pelo Google Meet. Com certeza absoluta. Sim, o Henrique me passou. Porque essa plataforma é horrorosa. Desculpem. Quem contratou essa plataforma, mas ela é horrorosa. Não vou confiar, não, professor. Não, então, se o Henrique falou, e até que a Fernanda tinha falado. Em contato com a senhora. Tá, não, perfeito. Que tá falando. Não, porque eu tô falando, tá todo mundo aparecendo como Marília, né? Então nem sei quem tá falando. O meu celular descarregou e eu entrei pelo computador. Tá aparecendo Marília? Tá, mas tranquilo, gente. Porque acessou o link que de verdade. Se eles falarem comigo, para vocês terem ideia. Tá gravando, mas eu vou falando, não tem problema, eu não assinei nem contrato ainda com o Colíder. Eles não me mandaram nem contrato para eu assinar, mas, tipo assim, eu tô levando na boa, porque é final de ano. Gente, 17 de dezembro de 2020. Deve estar todo mundo saturado, ninguém aguenta mais, né? Mas obrigada, Fernanda, até pela informação, porque hoje mesmo eu já falo com a Vivian e fico no aguardo deles falarem alguma coisa. Na verdade, eu sugiro que a senhora converse com o Marcelo, que é o... eu não sei. Então, o Marcelo não é o coordenador geral? Isso. Era ele que estava na reunião, agora eu fiquei sem entender. Pois ele falou, o Henrique me falou que o Marcelo, que a orientação que o Marcelo passa para o Polo e blá, 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 é o Google Meet, né? Então... Não, foi ele mesmo que estava no gente. Agora eu tô até pensando, será que eu entendi outra coisa? Ai, mas tudo bem, eu vou falar com Melhor deixar. Não, vamos, eu vou falar com a Vivian, vou falar com ele, não, porque eu não tenho contato dele, mas eu vou falar com a Vivian e a gente resolve isso. Não, com certeza, gente. Em janeiro vocês vão ver o link lindo lá do Google Meet, porque é muito melhor do que isso. Mas seguindo, né? Sigamos aqui por hora. Vamos lá, gente. Princípio do contraditório e princípio da ampla defesa. Também se trata de um princípio constitucional, está lá previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes a ela. Gente, a ideia de contraditório e ampla defesa estão totalmente ligadas à ideia de que as partes elas têm direito de se defender dentro do processo, né? Primeiro, elas têm direito à informação de tudo que está acontecendo dentro do processo. E daí advém essa ideia do princípio do contraditório, né? Inclusive, eu coloquei a definição aí para vocês. A partir do princípio do contraditório, assegura-se a parte o direito de tomar ciência da existência do processo e de participar da sua tramitação. Então, esse princípio do contraditório, ele está muito ligado à parte saber que há. Primeiro, saber que há um processo correndo contra ela, saber que ela está sendo processada, saber que ela é ré daquele processo, sobretudo, e
de que ela tome ciência de todos os atos que forem acontecendo, que forem sucedendo ao longo do processo, tá? E o Professor, princípio... Pode falar. uma pergunta. Isso também funciona nos Simples do Ministério Público? Quando ainda está em Sim, investigação? não, olha só, preste atenção. A fase de investigação, gente, ela é regulada pelo Código de Processo Penal, né? Por ser uma fase investigatória, ela tem uma característica que é o sigilo. Ela é uma fase sigilosa, tá? Essa fase de investigação apenas, porque existem processos administrativos, todo órgão tem processos administrativos. A Unemat tem processos administrativos, a universidade que eu trabalho, a Universidade Federal Fluminense, ela tem processos administrativos. O que são esses processos administrativos? São processos que regulam relações entre os profissionais que atuam naquele órgão, né? E a instituição. Férias, se a pessoa não tirou férias, também se a pessoa cometeu alguma falta, né? Alguma falta leve, alguma falta grave, que não seja um ilícito de natureza penal, mas que seja um ilícito administrativo, tudo isso vai ser regulado administrativamente. E aí tem um comitê, tem enfim, todos os órgãos têm a sua organização interna para julgar administrativamente esses casos, né? Afastamento, licença, tudo isso é questão administrativa. Nesses casos aí, há ampla defesa e há contraditório. A pessoa ela pode contradizer, ela pode acessar, ela pode ter vista dos autos, ela pode pedir vista dos autos. A única coisa que a pessoa não vai poder pedir, gente, é quando estiver na fase de investigação do direito processual penal, porque até a fase de investigação administrativa, ela é livre para consulta das partes, tá? Professora, mas na prática eu não vejo isso acontecer. É porque, mais uma vez, né, na prática a teoria é outra, é um brocado jurídico quase. Porque muitas instituições simplesmente não gostam de dar vista, não gostam de autorizar que o advogado veja. E aí o que eu faço? Que o advogado, a parte mesmo, né? E aí o que você faz? Existe um remédio constitucional para isso. Se a instituição ela se negar a lhe dar vista de um documento, você pode entrar com pedido de habeas data, que é exatamente esse pedido para que você tenha acesso a esse documento que a instituição eventualmente possa estar negando para você. Mas, respondendo a sua pergunta, eu não sei quem perguntou porque não tem nome. Casos que são sigilosos também tem essa característica, tá? Eu lembrei desse caso aí, dessa exceção também. Se o caso tiver em sigilo, por algum motivo, qualquer motivo que seja, existem N motivos, né? Se está lá correndo por sigilo, aí também não é tão simples que isso aconteça, tá? Professora, percebi que muitos alunos ficaram em dúvida sobre os desafios enfrentados na prática processual para atuar os princípios referente à avaliação. Explica na próxima aula, se possível. Sim, então, gente, essa pergunta, né, essa terceira pergunta aí do trabalho, ela foi uma pergunta reflexiva mesmo, sabe? Porque a gente vê, e aí a gente vai... Isso é um exemplo, isso que a gente estava conversando agora, né? Embora seja admitido e necessário, inclusive, que as partes tenham vista dos seus processos, nem sempre as instituições atuam norteadas por esses princípios. Nem sempre. A gente vai ver que existe o princípio da imparcialidade do juiz. É um princípio que não precisa nem discorrer muito sobre isso, né? Até porque há uma série de discussões acerca disso, né? É difícil ter que a pessoa seja totalmente imparcial, parcialidade não existe, vocês vão ver uma série de trabalhos sobre isso. Então, a ideia dessa parte do trabalho era exatamente fazer essa criticazinha, sabe? Mas na lei tá assim, mas será que na prática é assim? Era mais botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Não sei, eu acho que consegui, né? Porque a colega falou que vocês ficaram com dúvida, então eu acho que atingi o objetivo. Mas a colega que perguntou, esclareci a dúvida? Ficou claro? Ficou tranquilo? Se ninguém falar mais nada, eu vou seguir. Vamos lá.
Então, isso é o princípio do contraditório, né? Que tá vinculado a uma ideia de que a parte ela tem o direito de participar de todos os atos do processo, em todas as fases do processo, a partir do seu direito de petição, porque é assim que se atua dentro do processo, seja ele administrativo ou judicial, você sempre vai apresentar uma petição para apresentar a sua posição, para você falar sobre alguma coisa, contraditar alguma coisa que a outra parte diz. Também existe o princípio da ampla defesa, e esses dois princípios, eles caminham de mãos dadas também. Por quê, gente? O que é a ampla defesa? Para que existe a ampla defesa? Ela está ligada à possibilidade de produção de provas, e essa possibilidade de reagir às alegações da outra parte. Por exemplo, uma pessoa pode me processar dizendo que eu não paguei o fulano porque ele não cumpriu a obrigação dele. Ele ficou de me entregar 50 cabeças de gado, mas ele não me entregou as 50 cabeças de gado, por isso eu não paguei ele. Só que o fulano pode estar me processando, de má fé, inclusive, dizendo, olha, eu entreguei 50 cabeças de gado, mas ele não me pagou. Então, a parte que está sendo litigada, ela tem a possibilidade sempre de responder primeiro, responder as alegações que estão sendo feitas e, sequencialmente, produzir provas também com relação a essas alegações que são feitas. E o princípio da ampla defesa como um todo, ele está muito ligado a essa possibilidade de produção de provas, né? No âmbito do direito civil, do direito processual civil, a possibilidade de produção de provas, ela é praticamente infinita, né? Praticamente qualquer coisa pode ser considerada prova no âmbito do direito processual civil. Estava vendo um julgado esses dias que isso tem crescido muito, né, por conta das redes sociais. Agora, um Twitter pode ser prova. Uma prova constituída como testemunhal, agora você, às vezes, nem precisa mais levar a testemunha à presença de um juiz. Você dá um print ali, você salva toda a documentação, você junta toda aquela documentação e você apresenta ao juiz e aquilo já é considerado prova documental, que, na verdade, tem um caráter, né, tem testemunhal. Então, tem muitas possibilidades de prova, e o direito processual civil, diferente do direito processual penal, que aí vocês vão ver mais adiante, mais à frente, que ele tem mais possibilidades, ele é mais aberto à produção de provas, enquanto o direito processual penal ele tem uma vedação um pouco maior a tipos de produção de prova, né? Mas é mais restrita a forma de produção de prova no direito processual penal, porque você está lidando com a liberdade dos indivíduos, né? Liberdade por essência, liberdade física das pessoas. Então, como são casos de maior gravidade, afinal de contas, o direito penal ele existe para isso, né? Para tutelar os casos de maior gravidade da sociedade, os bens jurídicos mais graves são protegidos pelo direito penal. Isso tem a ver com a produção de um processo penal que também é mais favorável ao réu, tá? Voltei aqui, estou vendo que alguém fez pergunta. Prof, sei que não é a disciplina aqui, mas o IP tem uma mitigação desse princípio. Ampla defesa contraditória. O que é o IP? Desculpa. É o inquérito policial que você está falando? Responde para mim, Carlos. Sim. Sim, na fase do inquérito policial, gente, não tem problema você perguntar, vocês podem perguntar de processo penal, gente. Eu falei na primeira aula, eu sou processualista, eu trabalho tanto com direito processual penal quanto com direito processual civil. Eu falei para vocês que é uma coisa só, apesar das diferenças, então sempre podem perguntar que eu vou ter o maior prazer de responder. No inquérito policial, esses princípios eles são sim mitigados, são extremamente mitigados, inclusive. A parte ela só é convidada a participar da produção de provas em casos muito excepcionais. A maior parte do inquérito policial ele é sempre construído de forma sigilosa, sem a participação das partes. O máximo que vai acontecer no caso de flagrante, né, a parte vai chegar lá, ela vai redigir, o depoimento dela vai ser reduzido a termo por um agente policial que esteja de plantão na delegacia, ele vai lá, vai digitar tudo que a parte está falando e a parte vai assinar. É uma forma da parte produzir prova no inquérito. Ou, está tendo uma perícia, a gente vê muito isso na televisão, quando tem um homicídio de grande repercussão na sociedade, isso acontece bastante, das partes serem convidadas a compor a cena
cena do homicídio, né? Eu lembro muito do caso Casal Nardoni, foi um caso clássico. Eles levaram eles para lá para mostrar a cena, para dizer o que tinha acontecido, uma reconstrução, mas isso sempre acompanhando, claro, por um delegado, acompanhado por um profissional da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, mas esse princípio ele é totalmente mitigado. Não, olha só, uma coisa é o direito à publicidade e informação. O advogado, ele tem, sim, a possibilidade de ter acesso ao inquérito policial. Ele pode ver o inquérito policial. O que ele não pode é peticionar, por exemplo, no inquérito, falando, eu tenho uma prova a ser produzida na fase de inquérito. Isso não. Quem produz prova no inquérito é a Polícia Civil, porque ela é uma polícia investigativa, ela tem essa função constitucional. Eu não sei se vocês sabem, né, a diferença entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Civil ela é uma polícia investigativa, ela existe para investigar. A única função, única e exclusiva função dela é investigar, embora muitos policiais civis gostem também de ostentar, né, aquela coisa da ostensividade, ela existe para isso. A Polícia Militar ela já é uma polícia de rua, ostensiva, para coibir o delito na ponta propriamente dito, né, para controlar o delito. A Polícia Civil, quando ela está investigando, nenhuma parte pode interferir. Então, por isso, a gente pode dizer que o contraditório e a ampla defesa na fase do inquérito policial é mitigado. Tá? Isso é uma afirmação que a gente pode fazer, só que existe o direito à informação. Uma prova produzida pelo delegado hoje, se ele fez um relatório lá desse caso aí, foi lá, fez a perícia, foi todo mundo junto, o advogado ele pode e deve chegar na delegacia e pedir vista ao inquérito, mesmo que ele não tenha sido concluído, tá? Salvo se o inquérito, mais uma vez, se ele está em sigilo, se ele estiver correndo em sigilo por algum motivo, qualquer motivo que seja, aqui no Rio de Janeiro, o inquérito da Marielle Franco, ele corre em sigilo. Você não vê notícia dele, o que acham na mídia, o que noticiam na mídia, é coisa que vazou, porque o inquérito dela está em sigilo, correu em sigilo, enfim. Então, nesse caso aí, o advogado não podia ir lá e ver, ter acesso e tudo mais. Inclusive, foi uma confusão, porque o governo federal queria federalizar, e a Polícia Civil não queria deixar, enfim, mas papo para outro momento. Mas a resposta do colega está aí, foi essa. Espero que eu tenha respondido. Foi? Então, seguindo. Então, é isso, gente. Princípio da contraditória e da ampla defesa. Acho que cobrimos. Posso passar para o próximo? Sim. Show. Princípio da celeridade e princípio da razoável duração do processo. Também se trata de um princípio constitucional, mas esse princípio constitucional, gente, ele foi recepcionado pelo Código de Processo Civil. O que significa dizer isso? Que além dele ser um princípio constitucionalmente posto, que ele é um princípio também com força de lei. Além de princípio, esse princípio ele virou lei, ele foi construído, transformado em lei. Artigo 5º da Constituição. Eu não sei fazer essa conta de cabeça, não. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 4º CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Gente, essa ideia de princípio da celeridade, basicamente é entregar o melhor serviço no melhor tempo, no menor tempo possível, né? Basicamente disso que se trata. Que o judiciário e a administração pública, eles têm que conceder ao jurisdicionado um processo com uma duração razoável, né? É uma coisa que não acontece. Aí já entra essa ideia aí, Maria Luísa, da pergunta que você fez, né? Como é que é esse princípio na prática? Quais são as dificuldades de consolidar esse princípio na prática? Uma série de dificuldades, porque hoje a gente tem um problema no Brasil que é excesso de processos, né? Principalmente nas grandes capitais. São Paulo é um colégio tomado de processos. O CNJ instituiu a meta 2, que é uma meta de processamento mais rápido, de entregar sentenças mais depressa, né? Visando essa celeridade processual. Mas, na prática, isso ainda é um grande desafio, porque não necessariamente essa forma rápida
de resolver o processo, reflete a celeridade no sentido amplo, que é essa ideia de que o processo ele precisa ser resolvido com rapidez, mas que também precisa conceder o melhor direito às partes envolvidas. A gente vai ver que um dos princípios fundamentais, um dos preceitos fundamentais do próprio mecanismo que instituiu as conciliações no Brasil, nos juizados especiais, sobretudo, ele está muito vinculado a essa ideia da celeridade processual. Talvez seja o pilar, a principal matriz desse instituto no nosso sistema, né? Essa ideia de que a celeridade ela precisa acontecer e que os conflitos eles precisam ser resolvidos mais depressa. E aí vocês vão ver, eu até coloquei lá na segunda avaliação, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje, ainda mais à frente, que nem sempre os conflitos são resolvidos de forma agradável para todas as partes, nem sempre todas as partes ficam satisfeitas, né? O que a gente mais ouve falar é que os juizados especial cíveis criaram uma indústria do dano moral. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma coisa muito recorrente. Por quê? Essa ideia de que o conflito precisa ser resolvido muito rápido, que você precisa entregar o processo, que tem meta 2, que o processo ele não pode ficar 10 anos tramitando, e não pode mesmo, não deve ficar 10 anos tramitando. Isso vem num sentido oposto, que é muito cruel para a parte que é mais fraca da relação jurídica, porque a gente vai ver que os campeões de acordos na justiça brasileira são exatamente as grandes empresas que têm muito poder econômico. E aí a gente está falando das empresas de telefonia, das empresas de energia elétrica, são as empresas que a gente mais tem contato no nosso dia a dia, as instituições bancárias, são os campeões de processo e são os campeões de acordos na justiça, né? E aí se questiona até de que forma, em que medida essa celeridade ela tem sido de fato alcançada na sua plenitude, nessa ideia de que os meios eles devem ser, que a duração ela tem que ser razoável, que ela não pode se estender, mas que também tem que ser entregue para a parte uma solução efetiva desse conflito, né? Como o artigo 4º diz, né? Uma solução satisfatória para essa parte, que essa parte ela tem um resultado satisfatório desse caso. Beleza? Dúvidas sobre isso? Eu vi o colega falando aqui, o Carlos, sobre os recursos protelatórios. Sim, é uma grande preocupação. Inclusive, o Código de Processo Civil, gente, esse novo Código de Processo Civil de 2015, houve uma grande discussão, e um dos principais fundamentos dele, além dessa ideia de que as partes devolveram os conflitos para a parte, que a gente vai falar disso hoje ainda, né? Essa ideia de que conciliar é preciso, mediar é preciso, era a ideia de restringir recursos. Houve uma série de agravos foram extintos do ordenamento jurídico brasileiro com o novo Código de Processo Civil, exatamente por conta dessa ideia de recursos protelatórios, né? Recursos que atrapalham o processo, que travam o processo, que fazem com que demore mais para que a parte tenha, de fato, satisfeita a sua demanda, né? Que o judiciário apresente uma satisfação razoável, uma resposta razoável à demanda que lhe foi apresentada. Bom, princípio da publicidade. A gente já falou um pouco do princípio da publicidade antes, né? Que só existe uma regra. Vamos lá. A regra é que todos os processos, todos os atos processuais, eles são públicos. Se você chegar num fórum, na cidade de vocês, acredito que tem um fórum, né, um tribunal de justiça, você fala: oi, boa tarde, sou estagiário, gostaria, por favor, de ter acesso a um processo para ver como queria ver como é que é o documento, como é que é o processo. Ninguém, via de regra, pode te negar acesso a esse auto, né? Eles provavelmente vão te pedir um documento, vão pedir alguma coisa para vocês, vão falar: deixa a sua identidade, deixa alguma coisa aqui para vocês que eu vou te conceder, te fornecer esse material, tá? Então, assim, a regra é essa. A regra é essa. Só que existem exceções. A própria legislação, ela traz exceções, que a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Gente, quais são os processos que quase sempre vão ser processos que não são públicos? Nem todos os atos desse processo são públicos.
Exatamente, Fernando, os processos que correm em segredo de justiça. Normalmente, os processos que correm em segredo de justiça, eles envolvem... Pô, muito bom, Fernanda. Ou eles envolvem menores de idade, ou eles envolvem família, causas de direitos de família são sempre causas de segredo de justiça. Causas envolvendo vítimas de crimes sexuais também costumam ser causas de segredo de justiça, ou qualquer outro caso que seja carimbado como tal. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum que casos envolvendo associações criminosas também sejam sigilosos. Por motivos, normalmente envolve menor de idade, e porque o sigilo é importante para que se chegue a outras facções, a outras pessoas e tudo mais. Mas, via de regra, os casos que são sempre classificados como segredo de justiça são os casos envolvendo menor de idade, direito de família e casos envolvendo crimes de violência sexual. Esses três sempre vão ser casos sigilosos, tá? Que correm em segredo de justiça e que, portanto, tem essa ideia aí do princípio da publicidade também mitigada pelo dia a dia, pela prática. E na prática da profissão, a gente vai ver também, como eu estava falando para vocês, que nem sempre é tão simples ter acesso a um processo. Inclusive, às vezes, advogado tem dificuldade de ter acesso ao processo, por N motivos. Às vezes, o processo está na conclusão com o juiz, e aí o servidor não quer pegar, não quer buscar para vocês. Isso acontece muito na prática do tribunal, no dia a dia da advocacia. Eles criam uma regra, né? O processo foi para conclusão, então eu não posso pregar para você, doutor. Mas se você não teve vista, se está atrapalhando o teu contraditório, se está atrapalhando a ampla defesa, claro que você pode ter vista do processo, né? E aí, como é que resolve? Mais uma vez, habeas data. Tudo que envolve documento, tudo que envolve direito à informação, que você não consegue dar à administração pública, você tem que interpor um habeas data. Beleza, gente? Sigo. Dúvidas, observações? Não? Vamos lá. Princípio do impulso oficial. O princípio do impulso oficial, gente, ele está ligado a um outro princípio, que eu não botei aqui no slide, mas anotem aí no caderno de vocês, se vocês estiverem anotando, que é o princípio da inércia. Por quê? Vamos lá, artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Gente, o processo começa por iniciativa da parte, princípio da inércia. O que significa isso? O Estado juiz, ele não pode te obrigar a começar um processo. Você só pode começar um processo se você quiser começar um processo, tá? O juiz ou o tribunal, ele não pode te perseguir até que você dê entrada num processo. É uma faculdade do jurisdicionado. Você não é... Nem sempre que acontece um caso envolvendo direito civil, principalmente, porque são direitos disponíveis, você vai querer entrar na justiça. Às vezes acontece uma atrocidade com você, você vira e fala, me deixa isso para lá, vai me desgastar, e tudo bem. É uma faculdade, está dentro do seu direito à liberdade. Então, a justiça, ela é inerte, ela fica lá aguardando. Lembram do princípio da inércia do Newton? Lembram de física lá, quando vocês estudaram inércia? Quando o objeto é inerte, ele fica ali paradinho, até que alguém toque nele. A partir do momento que alguém tocou nele, aí é a segunda parte do artigo 2º. E se desenvolve por impulso oficial. O que isso quer dizer? Que ele vai continuar aí, depois que você provocou a jurisdição, depois que a parte provocou a jurisdição, o Estado ele tem a obrigação de dar continuidade àquele processo. Ele não pode se furtar, mais uma vez, princípio da inafastabilidade da jurisdição, veja como tudo está ligado, ele não pode se furtar a te fornecer um direito. Ele vai ter que julgar o teu caso, ele vai ter que julgar o teu processo, tá? Princípio do impulso oficial na prática. Você tem que ir lá toda semana pedir para o teu processo andar, senão ele não vai andar, né? Em regra, o judiciário deveria respeitar os prazos, ele deveria fazer com que o processo andasse muito rápido, de acordo com a ideia do princípio do impulso oficial, mas esse princípio do impulso oficial ele não existe na prática. Se você não for lá a cada ato do processo pedir, salvo raras exceções, óbvio, tem cartórios nesse Brasil que funcionam muito bem, né? Dentro do fórum tem cartórios e cartórios. Então, o princípio do impulso oficial ele é meramente ilustrativo dentro do código.
brincadeiras à parte, ele tem ele está atrelado a essa ideia de que o processo ele vai se desenvolver dali para frente, a partir do momento que a parte oferecer o processo, que ele vai surtir efeito por si mesmo, que ele tem que continuar com as próprias pernas, tá? Ah, Marília, a parte não pode desistir nunca do processo? Claro, há casos que a parte vai poder desistir do processo. Há casos em que a parte também não vai poder desistir do processo. Quando que isso vai acontecer? Quando os direitos forem indisponíveis. Vocês vão ver que nos casos, por exemplo, principalmente no âmbito do Código de Processo Penal, existem casos que só podem começar mediante a representação da vítima. O caso de estupro, por excelência, é um desses casos. O Estado ele não pode perseguir por ele mesmo um caso de estupro. Ele precisa que a vítima queira representar contra o seu agressor. A partir do momento que aquela vítima representa contra o agressor, o Estado aí sim, ele é responsável pelo caso. E aí a vítima pode abrir mão dessa representação? Não mais, porque o direito deixou de ser indisponível e passou a ser deixou de ser disponível e passou a ser um direito indisponível a partir do momento que o Estado foi provocado. Então, essa ideia de desistir ou não desistir do processo ao longo dele está ligado à disponibilidade do direito. Se for disponível, desiste, ok, fala que não quer mais, peticiona lá no processo dizendo que não quer mais. Se não for disponível, você não pode desistir. O Estado ele tem que dar sequência a esse caso. Caso de criança, caso envolvendo menor de idade, isso aí, gente, é sempre direito indisponível, tá? É o Ministério Público que tem que tocar isso, é o Ministério Público que tem que resolver isso aí, e esse direito, ele é irretratável, a pessoa não pode abrir mão desse direito. Esse ponto aí que fala, salvo as exceções previstas, eu vou deixar para falar quando a gente conversar sobre jurisdição contenciosa e voluntária, mas já fica aí anotado e salvo na cabecinha de vocês que quando houver jurisdição voluntária, há a ideia de que o processo não começa pela iniciativa da parte, ele começa pela iniciativa do próprio Estado. Por quê? A jurisdição voluntária, ela está ligada à necessidade legal de que um processo seja proposto. Tá? Só que eu vou explicar isso com calma, detidamente, quando a gente falar de jurisdição. Só faz uma nota aí, anota no rodapé aí do teu caderno, que as exceções, essas exceções da qual o artigo 2º está falando, elas estão ligadas à ideia da jurisdição voluntária, tá? Próximo. Princípio da boa-fé processual. Gente, mais uma vez, repito, vou falar de novo. Quer falar alguma coisa, abre o microfone, fala, fica à vontade, tá? Princípio da boa-fé processual. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Gente, essa ideia de boa-fé, a boa-fé é um conceito fluido, né? Um conceito quase moral dentro do processo. Mas a ideia de que todas as partes do processo, elas devem estar dentro do processo, atuar dentro do processo, de forma a fazer com que a justiça seja feita, né? Afinal de contas, esse é o objetivo que persegue um processo, né? A busca pela justiça, a busca pela satisfação de direitos. Então, as partes elas não devem agir de forma ardilosa dentro do processo. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito no passado, né? Hoje em dia as coisas já mudaram muito na justiça, né? Eu não diria que evoluíram, mas que mudaram. Muitas vezes, principalmente em comarca grande, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, os advogados eles iam lá e distribuíam vários processos para cair na mão de um juiz que fosse melhor. Vou distribuir na mão de um juiz que seja melhor para esse caso. Acontece isso muito ainda no direito processual penal, gente, porque assim, existem juízes que são mais garantistas, vocês vão ver o que é isso quando vocês estudarem no direito processual penal, existem juízes que são um pouco mais punitivistas, né? Então, às vezes, tem um juiz ali de plantão que é um juiz mais garantista. E o que a parte faz? Espera o plantão daquele juiz, principalmente às vezes desembargador, se for um habeas corpus, e ela espera aquele desembargador estar de plantão para distribuir o processo, para que aquele desembargador julgue. Isso aí é um claro exemplo de ferir a boa-fé processual. Por quê? A ideia é que a justiça é aleatória, você distribui processos aleatoriamente, salvo nos casos em que só há um juiz, em uma única comarca, não tem como isso ser feito, né? Mas isso aí é um exemplo de um caso que feriria a boa-fé objetiva do processo. Por exemplo, também, outra coisa que poderia acontecer,
a parte apresentar uma prova fraudada no processo, isso fere a boa-fé objetiva, nitidamente fere a boa-fé objetiva, além de ser crime, né? Um crime de falso, documental. Então, existe uma série aí de possibilidades que a gente pode enquadrar como ferimento a esse princípio da boa-fé objetiva, até por ser um conceito fluido, né? A boa-fé objetiva ela é um conceito mais moral do que jurídico, propriamente dito, porque vai depender do caso concreto, vai depender do que foi feito no caso concreto, para se avaliar se houve boa-fé ou se houve má-fé por parte do advogado, né? Ou da própria parte, muitas vezes. Outro exemplo de má-fé processual. A pessoa já foi paga e distribuiu a ação mesmo assim. Isso é um exemplo de má-fé processual. Eu já fui paga, a obrigação já foi ali garantida. A parte ré, quando ela vai contestar a ação, ela pode muito bem alegar que há má-fé processual e pedir danos morais por conta da má-fé processual. Tá? Então, é isso. É um conceito mais fluido, um pouco mais aberto, mas nem por isso um princípio menos importante, né? Bom, artigo 6º do CPC, princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justo e efetivo. Gente, o princípio da cooperação, ele também está muito ligado a essa nova... inclusive, ele foi inserido nessa nova edição do Código de Processo Civil, ele não existia anteriormente, porque ele está muito ligado a essa ideia de incutir nas partes a lógica do acordo, da qual a gente vai falar na sequência, tá? Não vou me deter, então, muito nesse princípio da cooperação, porque ele vai guiar as nossas reflexões adiante. Princípio da isonomia e da paridade das armas. Gente, o princípio da isonomia, ele nada mais é do que o princípio da igualdade, que vocês provavelmente já ouviram falar quando estudaram direito constitucional, né? Acredito que uma das primeiras coisas que vocês tenham visto quando estudaram direito constitucional foi o princípio da isonomia processual. Esse princípio da isonomia processual, gente, ele está ligado à ideia de que as partes elas têm que ser tratadas de forma igual, sempre de forma igual dentro do processo. Embora a gente vá ver na prática que há, na própria legislação, formas de desigualar as partes. Por exemplo, o Ministério Público ele tem prazo em dobro para contestar e quadro para recorrer, a Defensoria Pública também. E aí, qual o argumento para que isso se aplique? Você precisa tratar os desiguais desigualmente nas medidas de suas desigualdades. O que é isso? Vocês ainda não fizeram direito constitucional, então estou falando grego aqui, né? O princípio da igualdade, gente, ele está baseado, assim, muito basicamente, muito rapidamente também, né? Porque não temos tempo. Ele está muito baseado, muito parametrado na ideia de que nem todos são iguais, isso é óbvio. Nem todos são iguais na sociedade, nem todos são iguais fisicamente, nem todos são iguais economicamente, materialmente, né, em vários quesitos, socialmente, nem sempre as pessoas são iguais. Então, a ideia é que a lei ela precisa atuar e sempre atuar no sentido de mitigar essas desigualdades, para que as pessoas sejam consideradas mais iguais. Então, o mote do direito à igualdade é tratar os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam. Isso aí é uma frase do Rui Barbosa, que virou um brocado jurídico, que virou mais do que um brocado jurídico, né? Virou uma forma de entender esse princípio da isonomia no âmbito do direito processual civil brasileiro, do direito como um todo, em todos os âmbitos do direito. E aí, por exemplo, quando o Ministério Público ele tem prazo em dobro, e qual é o argumento? O Ministério Público é parte dentro do processo, assim como a Defensoria Pública também é parte, como os advogados são parte, como os réus são parte, e ele tem prazo em dobro porque ele está representando primeiro o Estado. Então, ele representa o interesse de toda a coletividade. E depois, porque o Ministério Público tem uma série de processos que é muito maior do que um único advogado tem. Imagina, no Rio de Janeiro, um advogado de Defensoria Pública tem 50 casos, recebe 50 casos por semana, praticamente. A Defensoria Pública recebe muitos casos. Né? E um advogado particular vai receber como muito, se ele for muito bom, 10 casos no mês, assim, se ele for um ótimo advogado, um advogado excelente. Então, isso é uma tentativa de igualar as partes, e por isso se fala também em paridade de armas. Esse princípio também é conhecido como paridade de armas, que é a ideia de que as partes elas precisam ter as mesmas oportunidades, mais uma vez, na medida das suas desigualdades, para que se manifestem dentro do processo, para que se manifestem dentro daquela relação processual.
Beleza, gente? Uma água. Gente, deixa eu ver se esse é o último. Princípio da imparcialidade. Vamos lá. Eu achei que ia levar menos tempo falando de princípio, agora que eu vi que eu me estendi um pouco. Princípio da imparcialidade. Gente, esse princípio da imparcialidade, ele está adstrito a essa ideia de que o juiz, ele precisa ser uma parte desinteressada no delito. Ele não pode ser uma parte que tenha um interesse, de fato, no delito, né? Ele precisa ser uma parte alheia ao conflito. Inclusive, esse é um dos principais pilares da jurisdição, né? Um terceiro desinteressado precisa julgar o caso. Então, existem hipóteses, e aí eu peço para vocês anotarem, darem uma olhadinha depois com calma, de impedimento e de suspeição de um juiz. Vocês vão ver que as causas de impedimento, por exemplo, são muito mais graves do que as causas de suspeição. Por exemplo, o juiz ser parte do conflito, ele tem uma ligação com o conflito propriamente dito. Ou o juiz é parente de primeiro grau ou cônjuge da pessoa que está envolvida no conflito. Ele não pode julgar aquele caso. Ele não pode se dar, prestar um dever jurisdicional por ter conhecimento, por ter proximidade com as pessoas do caso, tá? Então, esse juiz, ele é impedido. E o que significa isso? Que o processo, se esse juiz julgar, se esse juiz fizer o julgamento desse processo, esse processo é nulo de pleno direito. Ninguém precisa pedir, ninguém precisa avisar, ninguém precisa falar. Por quê? Porque ele não poderia sequer julgar essa causa. Ele é nulo, ele é totalmente nulo. Ele não deveria nem ter existido, né? Tem muita gente que fala que esse processo sequer existiu, porque a jurisdição ela não foi completa na sua tríade, aquela junção autor, réu e juiz, tá? Por sua vez, a suspeição são causas um pouco menos graves, que são graves da mesma forma, mas um pouco menos graves. Por exemplo, esse juiz deu início à investigação que levou a esse delito. Ele fez uma denúncia lá na Polícia Civil, a Polícia Civil investigou e o caso caiu na mão dele para ser investigado. Esse juiz está impedido? Não, ele está suspeito. Ele tem uma suspeição. O que é a ideia de suspeição? É que pode vir a ser, pode ser, a pessoa é suspeita, pode ser que aconteça. Então, a suspeição ela precisa ser alegada pelas partes. Uma das partes vai ter que dizer que uma das hipóteses lá de 135 faz relação com aquele juiz, com aquele magistrado que foi designado para julgar o caso. E no caso dessa suspeição ser comprovada, dessa suspeição ser de fato aferida, esse processo ele é anulável, ou todos os atos que tiverem sido praticados por esse juiz dentro do processo, eles poderão ser anulados. Eu acredito que vocês já tenham visto a diferença entre nulidade e anulabilidade no direito civil, né? Estou passando rápido por causa disso, mas se tiver alguma dúvida eu posso retomar. Nulo é o que é nulo, não tem, nulo, acabou. Matéria de ordem pública, qualquer pessoa, qualquer parte, a qualquer tempo. Anulável, não. A parte interessada, ela precisa pedir aquilo, ela precisa fazer exercícios do direito de petição dela e falar, declarar, né, provar, inclusive, que há aquela suspeição em curso. Beleza? Princípio do duplo grau de jurisdição. Gente, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele assegura uma reanálise do conteúdo da sentença, do conteúdo do magistrado de primeira instância. Se o juiz de primeira instância ele foi lá e denegou, eu pedi para ele deferir a minha partilha de bens com meu marido. Aí o juiz falou, não vou deferir, ele comprou isso fora da constância do casamento, tal, não vou deferir o seu pedido. Denego, dá lá uma sentença, justifica, de acordo com os preceitos legais, com o livro de convencimento motivado dele. Eu tenho direito a recorrer. Eu sou obrigada a recorrer? Não, eu posso não recorrer. Posso dizer, tá bom, é isso mesmo, deixa ele levar tudo que ele quiser, vou reconstruir minha vida, vou seguir em frente, não quero nem saber. Deixa para lá. Eu posso também recorrer, e isso aí é assegurado constitucionalmente, a reanálise do mérito. Todo julgamento de primeira instância, ele tem o direito a ser julgado novamente em segunda instância por um grupo colegiado de juízes, que no caso serão desembargadores. Essa premissa aí toda é a questão lembram? Se pode ser preso, não pode ser preso antes do trânsito em julgado,
isso aí perpassa um pouco por essa ideia do duplo grau de jurisdição. Só que o duplo grau de jurisdição, ele só faz relação com essa segunda reanálise. Até porque aí já é uma matéria de recursos, vocês vão ver isso bem mais lá para frente. Para você entrar com um recurso especial ou para um recurso extraordinário, você tem que cumprir uma série de requisitos. Então, não é automático, entendem? Não é automático, não é nesse primeiro momento, não é dessa mesma forma que ele vai ser aplicado. Aqui, nesse caso, duplo grau jurisdicional, ele é automático. E mais, eu falei para vocês que é optativo, que é facultativo. É facultativo nos casos de particulares. Eu, como pessoa física, eu posso recorrer ou não. O cara foi condenado por um crime ali, pegou 6 anos de prisão, tráfico de drogas, ele pode recorrer ou não. Agora, o Estado, a Fazenda Pública, não sei se alguém trabalha com a Fazenda Pública, o que é a Fazenda Pública? Tudo que mexe com o dinheiro da gente, né? A Fazenda Pública Municipal, Fazenda Pública Estadual, Fazenda Pública Federal. Esses são obrigados a recorrerem de todas as decisões. É o duplo grau de jurisdição obrigatório. Vocês vão estudar isso mais a fundo também no direito administrativo, mas já fica aí sabendo que existe. Por que isso existe? Porque a Fazenda Pública, ela atua em nome de toda a coletividade. Ela, quando tributa, ela tributa em nome de toda a coletividade. Então, por conta disso, no momento que ela tem uma sentença que é negativa, que nega um direito, que é ruim, que não é positiva para ela, ela tem a obrigação de recorrer, e não só a faculdade de recorrer, que é o que temos nós enquanto particulares. Beleza, gente? Fechou essa coisa dos princípios? Alguma dúvida? Vou começar a parte de mediação de conflitos. Acho que a gente pode ir até 10h30. 10h30 aqui para mim, né? Para vocês, não sei que horas é. 9h30, né, no caso para vocês. Posso seguir?